Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Mais um domingo onde temos a oportunidade, de participar da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que Deus fale aos nossos corações, nos ensine a sua palavra. Amém? Então, vamos para mais uma aula nesse domingo, no dia 16 de maio, na Sala dos Homens. Amém? E como de costume, de praxe, um bom costume, vamos começar a aula fazendo uma oração. Aproveita também, já separa a tua oferta, nós vamos orar pelas ofertas. Vale frisar aqui que temos a opção de levar até a igreja, com o retorno dos cultos na própria igreja. Também podemos transferir o dinheiro diretamente na conta do aprisco. Então, seja qual for a opção escolhida, coloque a sua mão já diante de Deus. Vamos orar primeiro pela aula e depois já pelas ofertas. Amém? Feche teus olhos, pense agora, sintonize em Deus agora para começarmos essa aula. Amém? Senhor, obrigado, Deus. Mais uma vez, Deus, o Senhor me dá a oportunidade, ó Deus, ó Papai, de primeiro estudar a Tua Palavra, primeiro, ó Deus, ó Papai, me apresentar a Ti, primeiro, ó Deus, ó Papai, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer tratar, quer falar. E eu espero, ó Deus, ó Papai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, ó Deus, aos corações, que o Senhor, ó Deus, ó Papai, transmita esta mensagem, esta palavra, que o Senhor e o Teu Espírito Santo, Deus, edifiquem, ó Deus, os corações, edifiquem, ó Deus, a Tua igreja, Pai. Eu oro pedindo a Ti, Deus, usa-me, Pai, mas que, ó Deus, quando eu abrir a minha boca, que o Senhor fale, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, pelas ofertas, Pai. Apresento a Ti, ó Deus, ó Papai, a minha mão, com a minha oferta que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Eu vou estar transferindo diretamente a conta da igreja. E eu peço que ainda assim, ó Deus, ó Papai, o Senhor abençoe, ó Deus, a minha vida, meu trabalho, a minha família, Senhor, meu Deus. E aproveito também e peço com sua mão levantada, ó Deus, ó Papai, nesse gesto simples, ó Pai, mas de coração, ó Deus, entregue e apresentando seus corações a Ti, Pai, que o Senhor possa visitar, ó Deus, estas pessoas, estas famílias, ó Deus, visita também com a Tua provisão, a Tua bondade, fidelidade, que não falte, ó Deus, ó Papai, alimento na despensa, até aqueles que estão, ó Deus, em dificuldade, talvez desempregados, que não lhes falte, ó Deus, a Tua provisão, Pai. Visita também, ó Deus, ó Papai, o lar dos nossos pastores e líderes, Deus, e que a Tua bênção da prosperidade esteja sobre a vida de cada um deles também, Papai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Bom, vamos a mais uma aula. Pega a palavra de Deus, eu gosto sempre de repetir, eu estou aqui usando o recurso do PowerPoint aqui, mas você que vai estar assistindo, seja no celular, no computador, num momento de maior concentração, pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus e acompanhe através da Bíblia, amém? Eu chamei essa aula de vida natural e vida espiritual, e mais à frente a gente vai entender melhor o porquê que eu dei esse título aqui. Abra a tua Bíblia em Lucas 7, nós vamos ler dos versículos de 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe.
todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui eu queria destacar, né? O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, né? Por quem? Por uma mãe, né? Porque ela havia perdido o seu filho. Então Jesus, vendo a situação, ele se compadeceu e o curou, né? E o ressuscitou, trouxe de volta o filho à mãe. Amém? O pastor Hildo usou esse texto, esse versículo, justamente para homenagear, né, o Dia das Mães, que a gente comemora, né, anualmente. Então, mas eu queria trazer um pouquinho do lado histórico, né? E esse o Dia das Mães, ele é uma celebração que surgiu nos Estados Unidos, sendo fundada por Anna Jarvis, filha da ativista Anne Jarvis. Ele foi então criado, né, por Ana como uma forma de homenagear a sua mãe, que ela faleceu em 1905. Então a filha, em homenagem à mãe, criou essa data, e a sua criação oficial aconteceu em 1914. Quem instituiu isso foi o presidente da época, né, Woodrow Wilson. Então, o Dia das Mães foi instituído por uma mulher, né, filha no caso, em homenagem à sua mãe. Aqui, né, aqui no Brasil é uma data celebrada, né, no segundo domingo do mês de maio, né? Nele então é homenageado todo amor, carinho, dedicação que as mães têm pelos seus filhos. E essa comemoração aqui no Brasil foi instituída pelo Getúlio Vargas em 1932, mas fala que a primeira celebração do tipo foi realizada ainda na década de 1910. Então, trazendo um pouquinho do contexto histórico aqui. O Dia das Mães, então, é uma criação moderna que remonta aos Estados Unidos no começo do século XX. Né? No entanto, as celebrações e homenagens para as mães não foram exclusivamente, né, dos americanos, norte-americanos. Alguns historiadores sabem que na antiguidade festivais e celebrações aconteciam com homenagem às figuras maternas. Então, esse Dia das Mães, essa homenagem às mães, ela acontece, né, há muito tempo, né? Podemos observar que desde tempos muito remotos as mães são enxergadas como figuras importantes dentro da família e da sociedade. Então aqui eu quis trazer um contexto histórico, digamos assim, fora do contexto bíblico, para a gente entender que é um dia, né, importantíssimo, que retrata justamente a importância que a mãe tem. A Bíblia, né, também revela muitas coisas sobre as mães, né? E Deus, ele valoriza muito a maternidade, pois é através dela que são formadas as famílias. Então, Deus, ele ama a família e ele utiliza este mecanismo, digamos assim, para gerar vidas, né, vidas que depois, né, vão virar adultos, outras, né, filho de um com a filha de outra, mãe, vão se casar, formar famílias, e nisso, né, nós temos aí a geração de vidas. Aprove a Deus então preparar a mulher, né, para gerar vida. Deus fez o homem, né, depois de numa parte do corpo, né, do homem, fez também a mulher, e a mulher, a princípio, ela tinha a função de ser auxiliadora, né, estar sob a missão do homem, tendo o destaque de ajudadora. Deus então, né, viu que o homem estava só e isso não era bom. E aí criou a mulher para estar com ele, né? Uma ajudadora idônea, né? A Bíblia retrata. Mas Deus não fez somente isso para com a mulher, né? Deus concedeu a missão, o valor, a condição da mulher gerar vida. Né? O corpo da mulher, ele é todo preparado, né? Todo perfeito para isso, para gerar vida, né? Dar à luz a filhos, que vão se tornar homens, mulheres. Então, Deus preparou a mulher não só com a função de estar ao lado do homem, mas ele preparou um corpo diferente, né? Todo o organismo
preparado para que ela possa gerar, né, outras vidas. E nesse novo papel, não mais apenas de mulher, mas no papel de mãe, eu coloquei alguns poucos pontos aqui para a gente destacar, valorizar, refletir sobre a mãe. Então, a mãe ela é nutridora, guardiã, exemplo de vida, educadora, amorosa, protetora. Esses foram alguns pontos que eu coloquei, mas a gente vai estar vendo outros pontos mais à frente, né? Então, entre tantas outras coisas, a mãe tem uma posição fundamental em relação aos filhos. Então, esse é um pouco do papel de mãe. E vendo agora a parte, né, bíblica, então, né, a Bíblia fala de muitos deveres que, na verdade, ela fala para o marido e para a mulher, né, para o pai e para a mãe. Mas eu quero aqui, óbvio, focar na mãe, que foi, né, que essa palavra foi preparada, então, para a gente destacar esse ponto. Lá em Provérbios 1, de 8 a 9, né, vai dar uma. Você que está vendo o vídeo vai poder pausar, abrir sua Bíblia e depois continuar. Eu vou já ler aqui para a gente, né, não gastar esse tempo de parar. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Então aqui nesse versículo a gente percebe que a mãe transmite ensinamentos, né? O Deus ele fala, olha, ouve a instrução e não deixe, não abandone o ensinamento da tua mãe. Então a mãe transmite ensinamentos, é uma educadora. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Aqui a gente percebe que Deus ele está, né, dizendo que a mãe ele merece respeito, admiração, carinho, consideração, não desprezo. Então, podemos aprender aqui que ela merece tudo isso. Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui a gente percebe que a mãe deve ser obedecida, deve ser honrada. E isso acaba se tornando como bênção para os filhos, né? Isso é um mandamento com promessa. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. De novo, um versículo que mostra que a mãe ela é educadora, né? Ela tem esse papel de educar. Provérbios 31, 25 a 30. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aqui esse versículo então carrega, né, bastante coisa bem interessante aqui. Ó. A gente percebe que a mãe ela é forte, honrada, alegre, sábia, bondosa, né? Ela tem a virtude de ser bondosa, né? Parte da beneficência. Atenta, atenciosa, disposta, bem-aventurada. Ela é excelente, ela tem excelência naquilo que ela faz. Então, vejo que a Bíblia está falando sobre as mães, né? Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Então aqui a gente percebe que a mãe ela é amável, mas também é responsável por corrigir os filhos. E isso também deve ser encarado como um amor. Né? O filha precisa de correção. Continuando aqui, né, agora falando sobre a missão, né? Lá no livro de Gênesis, Deus ele deu a missão ao homem e à mulher para serem o que fecundos, multiplicarem e encherem a terra. Então, Deus ele logo em seguida, né, depois de criar a mulher, ele falou: agora vocês, né, sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Ou seja, né, gerem vida.
para povoar a terra. Então Deus planejou a família e deu ao homem e mulher a condição de gerarem filhos. Aqui eu quero destacar, né, estou falando de mãe, é óbvio que o homem tem seu papel na geração dos filhos, né? Mas é a mulher que abriga em seu ventre os bebês, desde a sua formação, o seu desenvolvimento, seu crescimento, alimenta, né, desde o feto, enfim, todo o processo da gestação, nutre o bebê, dando o amor, e elas têm uma conexão única, né? Existe uma conexão única entre mães e filhos, né? Por quê? Porque ele está sendo gerado dentro dela, é parte, né, da mãe. Então, é algo que o pai jamais vai talvez entender, porque não passa por esse processo, ou seja, Deus preparou a mulher para ter toda essa carga, digamos assim, esse trabalho de gerar, que na verdade todas as mulheres falam que é extremamente prazeroso, é ali que desde o feto já se gera um amor enorme da mãe para com o seu filho, né? E aqui Eva, como a primeira mãe na terra, recebeu instruções de Deus para ser mãe, ou seja, né, a Bíblia, como eu destaquei alguns versículos, naquela época Deus ele auxiliou a Eva também ser mãe. E Deus continua nos ensinando através da sua palavra como ser mãe segundo o seu propósito. A Bíblia está cheia, né, de versículos demonstrando qual é o propósito de Deus para com a mãe, né, o papel de mãe, as obrigações, a missão. E aqui, óbvio, como estamos falando da Bíblia, a mãe cristã, né? A mãe cristã deve buscar esses ensinamentos em Deus para poder, né, ensinar os seus filhos. Lá em Isaías 49:15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aqui Deus demonstra como ele acredita na capacidade de uma mãe amar o seu filho, né? Então, aqui Deus ele coloca, né, que ainda que isso aconteça, mas eu quero destacar outra parte, né? O normal, digamos assim, o que mais acontece é que a mãe ame o seu filho. E Deus ele entende isso. E depois, óbvio, Deus ele comenta, né, que se isso acontecer, não é para acontecer, mas se acontecer, Deus ele supra esta parte. Lá no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo afirma que a mulher é salva pela tecnogonia. Essa é uma palavra grega traduzida, né, que quer dizer geração de filhos ou apenas, né, maternidade. É uma palavra grega para ilustrar sobre maternidade. E Paulo aqui define a maternidade como colaboração à obra do Criador, né? Então, assim, é importante salientar que Deus ele usa a mulher no papel como mãe para, né, colaborar com a obra dele, que a obra dele foi, né, multiplicar e encher a terra, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. E ele então usa a mulher, né, no papel de mãe para fazer isso. Então, de certo modo, é um sacerdócio, visto que toda mãe é chamada a transmitir não somente a vida física e a educação, né, respectiva, mas também a formação moral, ética e espiritual. Então, como, né, os vários versículos que a gente já comentou mostra vários, né, papéis ou funções que a mãe exerce para com os seus filhos. Então, ela é responsável pela educação, formação moral, ética e espiritual. A formação integral que todo ser humano necessita para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole, né? Coloquei essa observação aqui. Eu coloquei o título do slide como Vida Natural, e aí eu vou pegar o gancho para o próximo ponto aqui que a gente vai falar, né? Então a mãe, nesse papel natural, físico, ela tem o papel de gerar a vida natural, a vida física mesmo, natural. O bebê, ele nasce, né? Ele se desenvolve, enfim, tá
de maneira natural. A mãe, né, é, portanto, uma parte muito importante usada por Deus para gerar filhos e trazê-los à vida natural, como eu estava explicando. Aí eu queria agora falar um pouco, pegando o gancho aqui, para falar sobre a vida espiritual, né? Queria pegar o gancho aqui para explicar também que são os pais, em destaque aqui que eu estou falando das as mães, as responsáveis também por ensinar os filhos quanto à vida espiritual. Mas veja bem, ensinar, né? A mãe aponta o caminho em direção a Deus. Né? Isso está lá em Provérbios 22:6. Depois eu explico porque eu frisei ensinar, né? Mostrar, apontar o caminho, direcionar. Lá em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Já tínhamos lido esse versículo, trouxe aqui, faz parte aqui do que eu quero frisar nesses próximos slides. Então, voltando, né, recapitulando, Deus deu à mãe a condição de gerar a vida. Eu estou chamando aqui um tipo apenas de vida, que é a vida natural. No entanto, a vida espiritual não é alcançada por nenhuma condição humana. Então, como eu tinha frisado, né, Deus preparou o corpo do homem, né, que tem a sua contribuição na hora de gerar filhos, e o corpo da mulher para abrigar lá durante 9 meses uma vida que vai se transformar, se desenvolver lá depois. Mas tudo isso é o que? É a condição para gerar uma vida natural. No entanto, a vida espiritual não está nas nossas mãos, nas nossas condições fazê-lo, né? A gente pode ensinar e apontar o caminho. A gente vai ver nos próximos slides quem é que gera essa vida espiritual. A mãe deve indicar o caminho, mas quem gera a vida espiritual em nós é Deus, né? Usando a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós vamos ver aqui alguns versículos que comprovam isso, né? João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui a gente já vê que precisamos de Jesus para chegar a alcançar a Deus. João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Romanos 8, de 1 a 12. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui a gente percebe que assim, Jesus Cristo nos livra né, do encargo, né, da vida, da lei, né, do pecado, né, da vida que a gente leva como pecadores. Que lá, né, não trouxe o versículo aqui, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né, ou seja, a recompensa por sermos pecadores é morrer. Nós estamos mortos, né? E temos a sentença de morte, né? E é através de Jesus Cristo que a gente tem essa dívida, né, paga. Efésios 2, 4, 5 e o versículo 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí o versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, né? Tem lá o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí pegando o gancho aqui, ó. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, porque ele amou o mundo de tal maneira, pela sua rica misericórdia, ele então, né, nos amou e pela graça somos salvos, pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é, portanto, quem nos dá o acesso à vida espiritual. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo que temos o direito à vida espiritual. Eu não coloquei todos os versículos, né, que mostram isso, como João 3,16, João 1, João 11, 12, enfim, vários outros, porque
a minha última aula eu exemplifiquei realmente esses versículos para um bom evangelismo, né? Então, né, pegue o acesso ao vídeo anterior, vamos ter vários versículos que comprovam lá como acessamos, né, a vida espiritual, como acessamos a bênção de Deus para a salvação. Então, aqui eu quis ilustrar outros versículos, mas que comprovam que por causa do amor de Deus, por causa da nossa fé em Jesus, então que nós alcançamos a vida espiritual, que nós passamos a ter direito para essa vida espiritual. Amém? Então aqui a gente já está chegando ao fim. A mãe então tem um importante papel em educar também os filhos nos ensinamentos de Deus. Então a gente tinha visto lá a importância que ela tem em ensinar os seus filhos de forma secular, mas também para questões, né, de ensinamentos sobre Deus, né, da Bíblia, também é papel da mãe. Podemos ver, né, a gente pôde ver um resumo do quão importante é a mãe e por conta disso, né, percebemos o quanto devemos honrá-la. Então eu espero que nesta aula paremos realmente para entender o tamanho da importância de uma mãe na vida de um filho, de uma filha, né? No caso da sala dos homens aqui, de nós filhos, né? Então, assim, é tremendo, é grandioso o papel. Às vezes a gente não percebe o quão importante é, mas desde o momento que começamos a ser, né, gerados desde o feto ali, a mãe já nos nutre, já cuida de nós, já nos alimenta, já passa o amor dela para conosco. Então assim, e depois disso até saímos da casa dos pais, enfim, formamos a nossa família, penso quanto a nossa mãe, uma mãe, cuidou dos seus filhos, né? O quanto uma mãe ela se doa, ela se dá para com os filhos, né? É na hora de acordar, na hora de dormir, durante o dia, é brincar, é dar o papá. Eu tenho passado um pouco por essa fase aí, né? Então, assim, é muita coisa. É muita doação da mãe para com o seu filho. Então é importante a gente ver o tamanho disso, para que então possamos honrá-la. Então Deus ele usa a mãe para que provemos um pedaço do amor dele por nós. Então, porque realmente a mãe se doa bastante. E aqui eu encerro, né, dizendo o seguinte, que devemos honrar a nossa mãe pelos cuidados que ela tem, né, chamei aqui cuidados naturais. Ela por mais que ela passa pelo âmbito espiritual, mas assim, a condição dela para no natural. E devemos honrar a Deus pelos cuidados espirituais, porque é através das promessas de Deus que a gente então alcança a vida, né, espiritual. Amém? Era isso essa aula. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Acho que ela foi um pouco mais curtinha hoje, não sei nem o tempo ainda que deu. Tá dando um pouco menos de 30 minutos, mas eu espero que Deus fale ao seu coração, tenha falado e ainda continue a falar, né? E né, para aqueles que ainda têm a sua mãe próxima, né, de si, procure honrá-la, né? Procure, através dessa aula, perceber a importância que ela tem, que ela teve, né, desde o seu nascimento, e ainda tem para com a sua vida, né? E, se possível, honre-a, para que ela perceba que você reconhece todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa doação que ela teve para com você, para comigo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos encerrar agora a aula fazendo uma oração para que o Espírito Santo ele continue a edificar-nos através dessa palavra. Amém? Pai, obrigado, Deus. Mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade, ó Deus, de transmitir a Tua palavra, Deus. Eu peço a Ti, Pai, edifica, Senhor, os corações. Que, ó Pai, aqueles que não têm a sua mãe, ó Deus, perto de si, que não se entristeça, mas que retenha, ó Deus, ó Papai,
os ensinamentos que o Senhor quer transmitir através desta palavra, Pai, que retenham em seu coração, ó Deus, ó Papai, com alegria, ó Deus, ó Papai, o papel da mãe para com as nossas vidas, Deus. Aqueles que ainda têm, ó Deus, a sua mãe perto de si, Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe ainda mais, ó Deus, ó Papai, para que, ó Deus, estas vidas reconheçam ainda em tempo, ó Deus, ó Papai, e honre, ó Deus, a sua mãe, honre, ó Deus, ó Papai, aquela que cuidou, que se doou, ó Deus, ó Papai, para com as nossas vidas, Deus. Abençoe, ó Deus, a todos, Pai, edificando, Deus, as nossas vidas, e que o Senhor continue, ó Deus, ó Papai, a falar, ó Deus, aos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo, e que aproveite o recurso do vídeo, se precisar voltar, assistir alguns trechos novamente, medite na palavra de Deus, amém? Deus te abençoe.